ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou Márcia Zanata, pesquisadora. Eu sou Natália Simon, professora universitária. E hoje o assunto é fuga de cérebros do Brasil. Será que isso é real? Então, hoje temos a estreia da nossa segunda temporada do Divagação Científica e temos novidades! Nessa temporada, teremos a participação de convidados para engrandecer o nosso programa. Esta semana, teremos a participação de uma convidada especial, a doutora Rafaela Haupt. Yes! Então, a Rafaela é doutora em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente pós-doc no Departamento de Ciência dos Materiais na Universidade Nova de Lisboa. Então, Rafa, conte-nos se você fugiu do Brasil? Fugi, sim, senhora. Ah, é? Por que fugiu? Então, eu queria primeiro agradecer o convite de estar participando desse programa excepcional e estar aqui conversando com duas ex-colegas, não é, da URGS. Parabenizar também pela iniciativa e sim, né, fugir para o mesmo lugar que a Márcia fugiu. Mas não foi bem assim, não é? Foi em busca de uma oportunidade melhor na minha área. Então, tive que ir para o Japão para estar em Portugal hoje. Olha só, no Japão que encontrou essa vaga em Portugal, como assim? Então eu estava terminando o doutorado e decidi que queria fazer um pós-doc fora, porque tinha tido uma experiência do doutorado de sanduíche nos Estados Unidos que foi muito boa e eu, antes disso, não tinha vontade de sair, achava que estava bem onde estava, é aquilo, nós ficamos acomodados, mas quando nós saímos, nós percebemos que é bom estar fora, conhecer outras culturas, outro tipo de pesquisa científica. Depois, quando voltei do doutorado de sanduíche, tive que escrever a tese e pensei que seria ideal fazer um pós-doutorado fora, até porque isso também no Brasil é bastante valorizado. E muitas pessoas acabam ficando no mesmo grupo, fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado no mesmo grupo. E muitas vezes, como a gente sabe, nos concursos, às vezes as bancas se questionam qual é a complementaridade que o pesquisador vai trazer para a universidade, uma vez que esteve sempre no mesmo grupo e não vivenciou outras experiências, outras culturas e outros grupos científicos. Então, quando voltei, terminei de escrever a tese e decidi participar de um congresso da minha área, que é o Congresso Internacional de Cristal Líquido, que naquele ano ia acontecer no Japão. Eu fui para o Japão em julho e na última palestra, a palestrante comentou que havia uma vaga de pós-doutorado no grupo dela. Abordei ela no fim da palestra e questionei sobre a bolsa, quais eram os requisitos e onde que eu poderia me candidatar. Fiz a seleção e passei. Isso foi em agosto e depois em novembro acabei vindo para Portugal. E aí, Rafa, quando tu terminou o doutorado aqui no Brasil, tu ainda estava aqui, né? Apareceram oportunidades aqui, ou logo tu já foi buscar fora, ou tu ficou na dúvida, tem algumas oportunidades dentro do Brasil, outras fora? Como é que foi esse processo? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha mais um mês de bolsa só, né? A bolsa era CNPq, e acabava em janeiro, e eu tinha que defender. Só que eu atrasei um pouco o doutorado, porque eu defendi em maio. E tive que arranjar algum emprego para ter dinheiro. E comecei a trabalhar de Uber. Na verdade, eu já tinha um cadastro. E quando voltei do sanduíche, já comecei a dirigir. E foi o que me ajudou, tanto para esclarecer, na verdade, no fim da escrita da tese, e também para ganhar dinheiro. E, sinceramente, eu ganhava mais dinheiro trabalhando de Uber do que a bolsa de doutorado. Que não precisa muito, na verdade, não é? Então, em fevereiro, que foi a inscrição do congresso, pensei, ou continuo trabalhando de Uber ou vou buscar alguma coisa fora, porque o rumo que o país estava tomando politicamente, em termos de incentivo para pesquisa e para ciência, não era favorável, e eu pensei que se eu não fosse buscar algo fora, eu não ia conseguir ter uma posição que se enquadrasse com o meu perfil ou com as qualificações que eu tinha atingido. Depois, eu fiz um concurso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então eu defendi a tese numa sexta-feira e na segunda-feira eu estava no Rio de Janeiro fazendo um concurso, que foi um desastre, mas eu decidi porque queria ver como era a experiência e foi bom, porque eu percebi o quanto uma pessoa precisa mesmo se preparar para um concurso e só voltaria a fazer quando eu tivesse a certeza de que eu estaria preparada. E fiquei trabalhando de Uber até
até para pagar a minha viagem para o Japão, que eu continuei pagando muito tempo, ainda depois, porque a minha bolsa tinha acabado, já não tinha mais auxílio da pós-graduação. O meu orientador me ajudou bastante também, pagou a minha inscrição. Mas os custos foram muito altos mesmo para ir para o Japão, mas foi um investimento bem sucedido, eu diria, porque hoje estou aqui, já fazem 2 anos, é uma experiência muito gratificante e consolida um pouco da carreira do pesquisador, ter uma experiência fora do país, trabalhando numa área diferente daquela do doutorado. Que também, às vezes nós somos avaliados pelo tipo de pós-doc que nós fazemos, se continua na área, se muda um pouco, ou seja, pela interdisciplinaridade, e é o momento, acho, para sair um pouco da zona de conforto, pós-doutorado, para aprender novas coisas e conseguir melhorar a abrangência da tua capacidade de investigação e pesquisa, para conseguir consolidar um trabalho em diferentes áreas, que seja interdisciplinar, que eu acredito que seja um pouco o futuro da ciência, ser cada vez mais interdisciplinar. Sim. Essa coisa da avaliação, né, é uma coisa que a gente repete muito, né, dentro da academia, assim, alguém vai pensar isso ou aquilo do meu currículo, né, e a gente fica pensando isso o tempo todo, e isso nos persegue por toda a nossa vida profissional, assim, é bem interessante. Agora mesmo eu tava conversando com alguns colegas sobre esse assunto. Não, mas tem que publicar na revista tal. Mas é que tem que ter X alunos. Mas é que se tu não tiver X alunos em 4 anos, tu tá fora. Então... Sempre tentando preencher alguns buracos, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um concurso, que foi o caso que a Rafa comentou, do concurso no Rio de Janeiro, tem lá o edital que mostra determinados pontos que o candidato deve preencher. Cada edital é diferente, não é? E a busca constante de ter o maior número de checkets naquela lista das coisas necessárias para um pesquisador. E um deles, com certeza, é estudar fora do país. Nós sabemos que isso é cobrado, assim, não existe, né? Tipo, lá na lista dos concursos, tem que ter experiência fora. Não vai ter isso. Eu acho que não tem como cobrar isso. Mas na cabeça do avaliador da banca, né? Não existe uma obrigatoriedade, mas existe uma maior pontuação, né? A pontuação existe é menor quando faz mestrado, doutorado e pós-doutorado no mesmo centro do que quando faz em centros diferentes e quando faz em centros internacionais. Pelo que eu lembro do edital do Rio de Janeiro, era dividido em pós-doutorado, no exterior e no Brasil. E a pontuação realmente era diferente. Não considerava o doutorado e mestrado, mas também adicionava pontos para o doutorado sanduíche, ou seja, cada experiência internacional que tu tem vai contar pontos pro teu currículo e vai contar pontos na hora do concurso. E cada edital é diferente, mas o concurso também tem muito daquilo da banca. Então, tem que te preparar muitas vezes pensando em quem vai ser a tua banca. E na vaga de, tipo, agora principalmente que as vagas são de aposentadoria e não são vagas novas, né? Aquela pessoa que tá saindo para te entrar, o que ela fazia antes e que tipo de área de pesquisa vai ficar... vago. Vago, né? Enfim, isso tem bastante a ver. Disponível. Né? Mas sim, é um pouco o perfil, né? É parecido com o que se faz nas indústrias, que eles buscam um perfil específico, mas essa questão de ir para fora do país e ser valorizado dentro do próprio país não é uma coisa que acontece só no Brasil, porque eu e a Rafa podemos comentar até que aqui eu percebo que também, assim, para um contrato de trabalho aqui, foi nítido, assim, que a maior parte das pessoas que conseguiram eram pessoas que tinham já saído de Portugal, por exemplo, tinham uma experiência fora e que o quanto aquilo contou pontos para aquele currículo, sabe? Para aquela avaliação do projeto. Então é um pouco mundial, eu acho que isso. Global. Mas então, vocês consideram que a gente tem uma fuga de cérebros no Brasil, que as pessoas vão sem a pretensão de voltar? Ou que, na verdade, em geral, as pessoas saem somente para buscar uma qualificação, pensando em voltar mais fortes ou com algo novo para trazer para o Brasil? Qual a percepção de vocês nesse sentido? Eu acho que
Em geral, quando a pessoa opta por sair do país, é porque casaram motivos pessoais e profissionais. Não tem como tu fazer essa escolha, não tem como tu te empenhar pra agora eu vou, então eu vou ir para um outro lugar com pessoas que eu não conheço, começar a trabalhar num lugar novo e tal, se tu não tem a vida profissional e pessoal que te incentivem a fazer isso, sabe? Depende da conjuntura familiar que a pessoa tem, se é possível ou não, né? E do momento que ela tá vivendo, certamente. Tem pessoas que não é por falta de vontade que não saem, às vezes é porque não há essa possibilidade, obviamente. Eu acho que tem todas as possibilidades, não é? Tem a pessoa que quer ir embora só e não quer mais saber do país, por N motivos. Tem a pessoa que quer sair e quer voltar trazendo melhorias, novos conhecimentos. Tem a pessoa que está indecisa, vai dar uma banda fora do país para ver o que é. Pô, se gostar fica, se não gostar volta, pelo menos saiu, teve uma experiência e voltou. Mas eu concordo com a Nath no sentido de que o fator pessoal e profissional está muito ligado. Eu, por exemplo, quando fui para os Estados Unidos, era uma bolsa de doutorado sanduíche. Eu sabia que eu ia voltar. Eu fui realmente, porque eu queria, claro, pro currículo, ia ser uma coisa ótima, pra minha vivência e pro meu grupo de pesquisa, porque eu ia poder trazer coisas que a gente não tinha no nosso grupo. E foi o que eu fiz. E até o termo que nós assinamos do CNPq e da CAPES, nós temos que voltar para o país para retribuir um investimento financeiro público que foi feito nessa pessoa. E é o que a gente faz quando volta do doutorado sanduíche. Agora, no pós-doc, aquele momento divisor de águas. Então, acabei meu doutorado. Sou doutor, e agora? Não é o primeiro episódio do podcast. E é tentativa e erro, muitas vezes. Pra mim, foi o que aconteceu. Claro, eu sempre quis trabalhar num grupo de cristais líquidos e tive muita sorte. Não sei se foi sorte ou se foi consequência do investimento que eu fiz já lá atrás, pensando no que eu queria. Mas hoje eu tô num grupo de excelência na parte de cristais líquidos. E isso, tanto pra mim, no meu currículo e pra minha experiência de laboratório, é gratificante. E eu tive muita sorte também de ter todos os orientadores que eu tive, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e agora aqui em Portugal, todos são excelentes, excepcionais e nos ajudam bastante, não é? Até quando as coisas estão dando errado, né? Vão lá e dão aquele tapinha nas costas, vai ficar tudo bem, não precisa ficar triste. E teve muita sorte de me encontrar, né, Rafa? Essa questão de fuga de cérebros, existem algumas pesquisas nesse sentido, no entanto, não existem dados concretos sobre isso, de número de pessoas exatas que estão fora do país. Inclusive, tem agora uma iniciativa que é no Twitter, que não sei se vocês conhecem, que é Diáspora Científica do Brasil. Que é uma página que justamente tem o objetivo de mapear as pessoas que saíram do país para tentar ver quantas pessoas estão fora. O que há é uma pesquisa feita entre 2017 e 2018 pelo INSEAD, que comenta sobre o ranking da competitividade global de talentos e mostra que o Brasil caiu 8 posições nos últimos anos em relação a esse ranking mundial de competitividade, e um dos maiores fatores que fez acontecer essa queda foi justamente a fuga de cérebros, que se tornou muito mais comum. E outros artigos e reportagens, perguntando para pessoas que fugiram, digamos assim, do país, questionavam quais eram os principais motivos, né, para essas pessoas saírem, e alguns desses motivos eram a falta de dinheiro, né, que muitas vezes eles tinham que tirar dinheiro do próprio bolso para fazer a pesquisa. Alguns problemas estruturais, no nosso caso da química, por exemplo, quando a gente precisa de um reagente, em geral não existe muitas indústrias dentro do Brasil e precisamos fazer pedidos fora do Brasil, que acaba gerando uma demora gigantesca para chegar um reagente e às vezes fica meses preso na Polícia Federal. E, inclusive, isso nos lembra um episódio do nosso doutorado, né, Natália? Exato. Que a gente fez uma parte de doutorado sanduíche. Inclusive, eu tinha um projeto no doutorado
que era com polímeros, né? Fazer determinado composto. E aí eu saí do Brasil e consegui fazer aquilo, né? Muito bem, porque foi muito rápido. Os reagentes chegavam em uma semana, né? A gente pediu uma semana, 2 dias depois o reagente estava lá. Depois, quando a gente voltou pro Brasil, eu tava tentando comprar esse reagente e nunca chegou. Ficou preso no exército e nunca chegou. Fiquei 1 ano à espera e a gente tentava coisas diferentes para lá diferentes. Nós nunca conseguimos sintetizar um daqueles compostos dentro do Brasil porque o reagente nunca chegou. Até que nos demos conta que aquilo não dava para fazer e cada uma começou a fazer outras coisas que não fossem relacionadas com aquilo, porque não havia possibilidade de chegar o reagente. A gente não tinha mais tempo de ficar esperando aquilo, né? A gente perdeu as esperanças, enfim. Desmotiva um pouco também, né? Isso. Eu fiz o meu doutorado sanduíche no fim do doutorado. Tanto esse choque de voltar não foi tão grande, porque eu acabei finalizando a parte experimental e de caracterização lá no Colorado. Mas eu acho que para quem sai e volta no meio do doutorado, isso também é um choque, pode ser até desmotivante e um gatilho para que a pessoa queira voltar a ir para o exterior. Porque se vê a discrepância de continuidade do trabalho. Tá ali, tu consegue ter uma continuidade. Depois acabou o reagente, não interessa se o reagente está para acabar. Dali 6 meses, tu pede, ele vai demorar 1 ano, na mesma tu vai esperar 6 meses. Isso também já aconteceu comigo no mestrado. Eu tive que fazer outro trabalho até esperar o outro reagente. Claro, a gente tenta nunca ficar parado, né? Quem não tem cão, caça com gato. Como diria a minha mãe, mas vai tentar. E aí isso acaba também, por vezes, fazer com que a nossa química de base, falando da química agora, seja às vezes um pouco superficial no sentido, vou usar o que eu tenho. Então, cata no laboratório, vamos ver o que dá. Ao invés de ser o contrário, fazer o design de uma molécula, fazer o design de um catalisador novo, fazer um design de material novo e ir em busca daquilo. E isso me desmotivou um pouco também no meu mestrado, no início, que era, não tem isso, não tem aquilo, mas tem isso, tem aquilo. Tenho reagentes tais, vou fazer com esses aqui pra ver o que dá. Pronto, às vezes dá certo e às vezes não dá. No meu caso deu certo um pouco, deu errado um pouco. No nosso caso, meu e da Márcia, não deu certo. Sim, tanto que o meu projeto de pesquisa inicial do doutorado não tem praticamente nada a ver com o que eu defendi. O da Nath acho que menos ainda, né? E foi porque não tinha condições de fazer o que a gente pretendia fazer. E nem era questão assim de as reações não deram certo ou coisa do tipo, sabe? Era porque era inviável seguir com aquele projeto dentro do Brasil, que nós não tínhamos reagentes para fazer. O que é uma coisa absurda, sabe? Que em geral não acontece em outros países. E mesmo às vezes, quando estraga um equipamento, por exemplo, demora muito tempo para arrumar e tal. Isso acontece muito, né, no Brasil. E às vezes a gente depende de um determinado equipamento para fazer um determinado estudo e tem que modificar o estudo porque aquele equipamento não é arrumado, né? Eu acho que nas universidades tem muito questão burocrática envolvida, né? E aí não é só no Brasil, eu acho que fora também. Do tipo, esse equipamento estragou. Vai arrumar com qual dinheiro? Quem vai ajudar a pagar? Quantas empresas concorreram aí nesse processo de arrumar esse equipamento? E isso aí leva tempo, né? Tanto para equipamento quanto para reagentes, a gente sabe, né? Da questão dos que são necessários, as cotações, etc, né? E isso aí o tempo vai passando e tu tem 2 anos para fazer o mestrado e 4 para fazer o doutorado. E esse tempo não vai ser descontado do teu tempo final, né? Então é bem que a Rafa falou, tu vai fazendo outros trabalhos com os reagentes que tu tem dentro do laboratório. Foi exatamente isso que aconteceu comigo depois dessa situação que a Márcia comentou aí do nosso reagente, que a gente tinha, não funcionava, e o reagente estrangeiro não chegava. Então, eu escolhi as coisas que tinha no laboratório e fiz um outro projeto para poder terminar o doutorado.
E outra coisa é que, em geral, pelo menos, por exemplo, quando a gente esteve na Espanha, no doutorado de sanduíche, tem uma pessoa designada, responsável por comprar reagentes, fazer cotações, organizar o laboratório como um todo. Muitas vezes tem técnicos que cuidam de determinadas coisas dentro do laboratório e muitas vezes, a maior parte, pelo menos das universidades públicas no Brasil, isso não acontece. É sempre os alunos e os professores que têm que fazer isso, tanto fazer a cotação, fazer a compra, arrumar equipamento, cuidar das vidrarias, tudo isso faz parte da pesquisa como um todo e muitas vezes fora do país. Não, o cientista está lá somente para pensar um projeto e desenvolver esse projeto, ele não tem que se preocupar com essas outras coisas. Acho que isso é um fator bem desmotivante quando se faz pesquisa, porque gasta-se muito tempo nisso mesmo. Vocês têm essa pessoa aí ou não? Aí na universidade de vocês? Era se fosse a técnica de laboratório, mas ela é uma senhora que tem muitas doenças e agora não tem por causa do Covid. Nós temos secretarias aqui, pelo menos que as secretarias ajudam em diversas outras coisas, que acho que no Brasil a gente não tinha, especialmente quando vai fazer, por exemplo, missões, né, coisas de divulgação, congressos, essas coisas, pode solicitar para a secretária e ela faz tudo, mesmo para enviar amostras, por exemplo, quando precisamos enviar amostras no Brasil, também depende da gente fazer isso normalmente. Aqui não, as secretárias em geral cuidam dessa parte, sabe? Então, obviamente, acredito eu que tem lugares, né, pelo menos na Espanha, quando a gente esteve no instituto que a gente teve, tinha mais pessoas designadas a esse tipo de trabalho, mas aqui tem mais pessoas do que tinha no Brasil, sabe? Então ainda é um pouquinho menos de peso para o pesquisador, né? Eu queria comentar, claro, a gente sempre fala na área a área que a gente entende, que é a pesquisa, mas eu acho que essa questão da Covid fez com que as pessoas começassem a procurar empregos em outros locais, tanto em outros estados, no caso dentro do Brasil, quanto fora do Brasil, porque agora tu não precisa mais se mudar fisicamente, entende? Tu pode trabalhar para outro lugar e tu continuar morando onde tu mora, né? Para algumas profissões, claro, a nossa não se enquadra aí, né? Mas para algumas profissões isso é possível. Eu acho que essa pandemia fez surgir essas oportunidades. Então agora essa fuga de cérebros, enfim, de profissionais de diversas áreas, quando essas áreas permitem, né? Essas pessoas vão atrás do dinheiro. Então, quem paga mais é que vai ganhar ali o conhecimento daquele profissional, né? Daquele cérebro. É isso aí. Daí tem a vantagem para as pessoas que teriam problemas, até pessoais, como a gente comentou, né? De se mudar fisicamente, agora não tem mais esse problema. Então, eu acho que daqui a uns anos pode ser que surjam algumas pesquisas em relação a isso. Tem até uma pesquisa que foi feita em 2018 pelo Datafolha que mostra que não são só os cérebros que querem fugir, no caso, não é? É todo mundo que quer fugir. 62% dos jovens brasileiros, a 16 a 24 anos, sairiam do Brasil se pudessem. E essa porcentagem vai diminuindo ao longo dos anos, quanto mais velha a pessoa fica, no caso. Então, quando se chega aos 60 anos ou mais, somente 24% da população gostaria de sair do país, sabe? Então também é um pouco do pessoal mais jovem que tem esse perfil mais globalizado de pensar em sair do país. E também foi feita uma pesquisa em relação ao nível de escolaridade, que as pessoas somente com o ensino fundamental, somente 27% da população pensavam em sair do país. Já as pessoas com o ensino superior, 56% da população pensava em sair do país. Então, em geral, quanto mais estudo a pessoa tem, mais vontade ela tem de sair, e quanto mais jovem também, mais vontade ela tem de sair. Então, isso não necessariamente é só no nosso caso com doutorado, né? As pessoas em geral têm essa vontade. E entre os países mais citados que escolheriam para onde iriam morar, o primeiro é os Estados Unidos, com 14%. E o segundo, por acaso, que até me surpreendeu, é Portugal, com 8%. E acho que isso é justamente pela língua, né? Porque
e muita gente, como não fala inglês, Portugal é a melhor opção nesse sentido. Então, só pra constar aqui, mais divagações. Isso acho que vai ao encontro daquilo que a gente estava falando no início sobre as oportunidades, porque a gente termina o doutorado ou termina o ensino médio e vai buscar emprego na área que a gente deseja. E se a gente não tem sucesso em buscar aquilo no que a gente se enquadra, a gente acaba optando por outras vias, como no meu caso foi o Uber. E eu, quando conduzia, tinha muitos passageiros jovens voltando de festas e acabava conversando muitas vezes, perguntavam se eu só fazia aquilo, e eu dizia não, terminei meu doutorado. Então imagina, uma pessoa jovem tá ali vendo uma pessoa que estudou tantos anos, fez mestrado, fez doutorado e virou motorista de Uber. Também eu acho que as pessoas buscam qualquer oportunidade que dê jeito. E outras pessoas vendo isso acontecer acham que possa ser recorrente. Ou seja, por que eu vou estudar ou por que eu vou fazer qualquer coisa se depois eu não vou ter onde trabalhar, vou ter que trabalhar de Uber? Meu Deus. Eu não tenho do que me queixar do período que eu trabalhei de Uber, porque o que eu ganhava era muito mais do que eu ganhava no doutorado, e eu usava o meu cérebro muito menos, porque eu também estava cansada, né, de usar o meu cérebro. Mas depois aquilo caiu numa rotina e eu queria voltar a usar meu cérebro e fugir com ele para Portugal. Que bom que fugiu com ele, né, Rafa? Não deixou ele no Brasil. Mas aquilo era... e eu admiro muito as pessoas que fazem isso, porque realmente, quando aquilo se transforma em rotina, é muito difícil. A pessoa tem que manter aquilo terminado. Mas como um trabalho passageiro, claro, não discrimina nenhum tipo de trabalho. Mas nós estudamos muito tempo e procuramos uma colocação naquilo que a gente investiu, não é? Investiu no nosso cérebro, investiu no nosso tempo, investiu muitas outras coisas, digamos, de estar com a família, de festas e convívios sociais. E imagine uma pessoa que está ali, então cruzam os dois mundos. Um jovem que pensa em estudar e acaba por pegar um Uber em que a tua motorista é doutora e está conduzindo o Uber. Então, isso era muito engraçado, assim, as pessoas até olhavam chocadas às vezes e ficavam mesmo com aquela cara de decepção ou tipo de pena. Eu via muita cara de pena quando surgiu o assunto, era muito engraçado. Mas pelo menos eu era quase a melhor motorista totalmente. Quase 5 estrelas! Então fica uma bola de neve em que as pessoas veem cada vez mais, e com as redes sociais veem o que um e o outro estão fazendo, conseguem em um minuto ver metade da vida da pessoa, ou seja, passa lá na timeline e vê, essa pessoa fez isso, ela tá fazendo isso agora. Será que é o que eu quero? Se calhar é melhor sair do país, tentar uma coisa melhor fora, porque se eu vou ter que estudar tanto pra acabar assim, porque muitos pensam assim, né? Vou acabar assim, não. Tem tudo a ver com a questão de oportunidade, ou seja, nós formamos muitos doutores e depois o país não investe na contratação do recurso humano que formou. E aqui em Portugal é um pouco diferente. Eles têm muitas contratações a nível de doutores, mas ainda fica um pouco atrás de outros países, como os Estados Unidos, contratam muitos doutores, Alemanha, Inglaterra, Holanda também. Vai olhar no LinkedIn, as vagas em empresas e tudo mais, a maioria exige doutorado. Eles valorizam muito mais isso do que o nosso próprio país. Só que isso também é assim, tem um choque de governos em que um apoia, o outro não apoia. Então, um formou muita gente, agora o outro não vai investir naquela formação. Acaba perdendo tudo aquilo que foi investido. Então, se não se tem uma continuidade no investimento de educação, ciência, tecnologia, pesquisa, o que foi investido até o momento acaba retrocedendo e o teu esforço para tomar isso é muito maior. A voltar a ter aquilo que tinha antes e poder contratar as pessoas que formou e que tu investiu para ir para fora, num doutorado sanduíche, numa graduação sanduíche, trazer conhecimento de fora para o país e poder usar isso a favor do país, para que a gente não seja dependente de tecnologias de fora. Por isso que é legal viajar, né? Porque aí tu vê essas outras coisas. Sim. Natália, quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Por experiência pessoal, eu diria que se você tem, se os seus motivos pessoais e profissionais casam para você sair do Brasil e quem sabe ficar ou quem sabe voltar, deve fazer porque
tu nunca vai dizer, não valeu a pena. Não, pode ser que não tenha sido aquilo que tu sonhou, mas tu sempre vai ver coisas novas, tu sempre vai aprender coisas novas e sempre vai te acrescentar alguma coisa. E então, pra quem tem oportunidade, pra quem tem vontade, tem que ir. Vou deixar aqui meu comentário, concordo com a Natália, acho que sim, todos temos que expandir nossos horizontes, porque quando a gente sai, a gente tem contatos e vivências que a gente nem imagina, nem é só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal, o crescimento pessoal também é gigantesco, então na vida nada se perde, ou se ganha ou se aprende, então acho que toda experiência é válida. Rafaela, quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Eu concordo com a Márcia e com a Nath, mas o meu recado é saiam independente de querer ou não querer, porque minha primeira experiência fora foi num congresso e eu não tinha vontade, fui porque ia apresentar um trabalho e vi, naquela primeira experiência que eu tive, o quanto eu estava perdendo por não me interessar em sair e vivenciar novas experiências e aprender com o mundo que tá aí fora, né? Porque a gente fica numa bolha e se a gente não sai, a gente não consegue expandir os horizontes, como a Márcia falou. E a pessoa só vai saber se gosta ou não depois que tiver a experiência. Então, aproveitem enquanto podem. Quem puder, vá. E depois façam um balanço do que é positivo, do que é negativo, do que vale a pena ou não, e vida que segue. Nem que seja uma experiência curta, né? Um mês já é bastante produtivo para a pessoa ter um autoconhecimento e um recomeço, muitas vezes é um recomeço também, sair e conhecer novas culturas. Outra coisa que é sempre importante a gente relembrar, né, e pensar sobre, é que felizmente, pelo menos no Brasil, a gente tem essa opção de, eu tenho vontade de sair, então por isso eu posso, para isso eu posso fazer isso e aquilo, e vou sair porque eu quero, não é por motivos, né, de perseguição política, ou por motivos de guerra, ou por motivos de fome extrema, né, tem ocorrido muito aí na Europa, né, das pessoas fugirem dos seus países, né, rumo à Europa, por exemplo, ou rumo aos Estados Unidos, por medo, né, por medo de passar fome, por medo de ser morto. Então isso realmente é bem triste e acho que ainda não é o caso, espero que nunca seja, da maioria das pessoas que saem do país. Bom, então, esse foi o podcast de hoje. Um agradecimento especial ao nosso editor, Lucas Roxo, e hoje especialmente um agradecimento para Rafaela Haupt, que compartilhou suas experiências fora do Brasil conosco, e esperamos que ela possa aparecer mais vezes aqui no nosso podcast. Yes! Queria agradecer mais uma vez o convite, espero que o podcast continue sendo um sucesso que está sendo. É só convidar que eu tô aí, daí já. Para ficar ligado nos nossos episódios, siga o Divagação Científica no YouTube e no Instagram, curta e comente. Todas as divagações são bem-vindas. E semana que vem estaremos de volta!